Acidentes domésticos acontecem com certa frequência. As principais causas são quedas, queimaduras, afogamentos, intoxicações e choques elétricos. Então, algumas coisas podem ser feitas para evitar esse tipo de acidente. Por exemplo, acontece muitos afogamentos com quem tem piscina, por exemplo, em casa. Então, quem tiver piscina, procure cercar, principalmente se tiver criança em casa, pessoas idosas, até animais, às vezes caem nas piscinas, então cerca a piscina e acontecem afogamentos também em outros recipientes, às vezes em banheira, em balde, tem registro de afogamentos com crianças, por exemplo, em baldes pequenos até. Choques elétricos também acontecem com muita frequência, principalmente sobrecarga de energia. Às vezes a pessoa tem em casa poucas tomadas, ali, principalmente na região da cozinha, onde tem um número maior de eletrodomésticos, e às vezes põe muitos eletrodomésticos na mesma tomada. E aquilo acaba sobrecarregando a rede, a fiação, acontece um curto-circuito e pode provocar um acidente. Ou acidentes com telefone, acontece muito. Hoje em dia é muito frequente a pessoa usar bastante o telefone, hoje se usa o celular praticamente para tudo. E aí às vezes descarrega o aparelho e a pessoa não para deixar o aparelho carregando. Então o ideal é que você põe ele para carregar e pare de trabalhar, porque isso pode provocar um acidente. Pode cair um raio, por exemplo, machucar a pessoa, ou o próprio aparelho estourar e acontecer um acidente grave. Acontece também muita intoxicação, às vezes por automedicação, às vezes por ingestão de alimentos estragados ou vencidos. É interessante observar isso, porque tem gente que tem o costume de comprar uma quantidade grande de alimentos para deixar ali estocado por uma precaução. Isso é válido, só que tem que ser observado a validade desses produtos. O acidente provocado por um equipamento elétrico, ela requer algum certo cuidado. Primeiro, não utilizar água. Se o acidente vier provocar um princípio de incêndio e for um equipamento energizado, evitar colocar água, porque a água pode provocar ela conduz eletricidade, pode provocar um choque. Então, se houver algum princípio de incêndio na rede elétrica ou em qualquer equipamento elétrico, a primeira atitude é desligar o padrão, desligar a chave geral. Com isso, você interrompe a energia da residência. Aí, a partir daí, você pode utilizar a água para poder apagar ou usar algum outro material. O caso do cobertor, ele é eficiente. Você não pode jogar esse cobertor lá de qualquer jeito, porque você vai aumentar o incêndio. O ideal é você umedecer esse cobertor, uma toalha, um travesseiro, molhar ele bem, umedecer, jogar em cima, você consegue abafar e extinguir esse princípio de incêndio. Isso vale para outras coisas também. Temos registro de acidentes domésticos com velas, por exemplo. Pessoas que usam vela, às vezes para iluminar a casa por conta de uma queda de energia, ou às vezes pessoas que usam isso para expressar sua fé, e essa vela acesa acaba provocando um incêndio. Também pode ser utilizado esse artifício, você pegar algum objeto volumoso, umedecer e pôr em cima que você abafa. Outros acidentes que acontecem muito também, acidentes com queda. Cerca de 30% dos acidentes ocorrem por queda de plano elevado. E isso um acidente pode ser provocado, para ser provocado não precisa ser uma altura alta. A altura aí de meio metro pode provocar um ferimento, dependendo da forma que a pessoa cair. Então, evitar pequenos reparos, como troca de lâmpada, ou algum reparo no telhado. Se for fazer esse tipo de reparo, ter cuidado, subir numa escada que esteja segura, evitar subir em vaso sanitário. A gente vê acidentes graves em vasos. Quer dizer, a pessoa sobe no vaso ali para fazer a troca de uma lâmpada ou algum outro reparo no banheiro, esse vaso acaba se quebrando e provocando acidentes graves. Então, se for precisar fazer esse tipo de reparo, chama a pessoa especializada, ou mesmo se a própria pessoa quiser fazer esse reparo, mas que faça de forma segura, com uma escada, alguém segurando, colocar ela em um local escorregadio, para que evite esse tipo de acidente. Se for reparo no telhado, um vazamento, por exemplo, o cuidado é maior ainda, porque o plano é mais elevado. E aí uma queda de um local
de um telhado pode provocar ferimentos gravíssimos e até a morte, dependendo da situação. Então, se precisar fazer esse tipo de reparo, procure um profissional ou faça de forma segura para evitar esse tipo de acidente que pode trazer consequências sérias para o resto da sua vida.